Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho como foi fazer uma colagem num livro que já está bastante cheio. Então, assim, esse livro, ele está sendo alterado, né? Então, você vai encontrar bastante referência como altered book. Tem bastante referência, assim, com esse termo, né? Que é um livro antigo, que não é mais utilizado e que você pode fazer suas artes, né? Então, assim, é uma maneira de utilizar esse livro para arte. Então, eu resolvi fazer uma colagem em página dupla com alguns desenhos que eu tinha aqui de coloridos, né? Eu gosto também de fazer aqueles coloridos com lápis de cor. Então, eu resolvi colar alguns desses meus desenhos nesse livro e fui nessa aventura aí, porque o livro tá bem cheio já. Então é complicado de você conseguir deixar ele assim firme, aberto para você poder colar livremente, desenhar. Aí vocês viram que eu recortei um coelho, né, que eu tinha já colorido. Esse coelho ele veio de um site, né, da Chamex, há bastante tempo atrás. E eu colori ele numa Páscoa e eu resolvi deixar guardadinho nesse meu livro aí. Então eu colei um papel craft no fundo porque eu gosto de sempre começar minhas artes nesses livros que tem letras, que já tem um fundo, ou eu utilizo as próprias letras ali como um fundo da arte, ou eu já colo um papel, ou eu passo uma tinta, eu já deixo uma página meio que preparada mais ou menos, né? E depois, quando eu vou fazer a arte, eu escolho aquela página que já tem alguma cor, alguma coisa que eu possa me inspirar. Nesse caso, foi um papel craft que eu colei de embalagens, né? Que eu reaproveitei, tá? Então, esse colorido desse coelhinho, né? Que eu achei ele lindo, foi muito bom. Demorei muito tempo para fazer esse colorido desse coelhinho. Mas eu amei o resultado e foi um tempo muito relaxante de fazer esse colorido, né? E aí eu deixei pré-recortado algumas coisas, eu recortei um tamanho assim de um ovo, né? Alguma coisa assim, para representar ali o coelhinho da Páscoa e tal. Essas florzinhas também fazem parte do colorido, então eu quis aproveitar. E aquela coisa de encaixar, né? Encaixar os recortes, né? Que tem muito no Junk Journal. Então eu resolvi fazer aí nessa página um encaixe também com esse colorido. E vocês vão ver aí minha dificuldade de deixar o livro aberto, gente. É muito difícil. Ele começa a fechar. E aí, olha, você tem que ficar segurando com as mãos. É bem complicado. Então, assim, eu até tirei um pouco mais de páginas depois para ver se facilita. Eu já tinha tirado bastante página do livro, que depois dá para aproveitar também, fazer outras artes, né? Então tá. Então achei que ficou legal assim até. Só achei um pouco difícil de fazer mexer ali com o livro, tanto que eu tô segurando para ver se cola bem, né? E já tô pegando com a mão esquerda alguma outra coisa ali para colar, né, também. Eu tô usando cola com pincel, esse pincel eu já deixo só pra cola mesmo, né? E deixo a cola assim num papelzinho ali, num potinho. E aí vou só passando com o pincel. Então essa é uma maneira que tem também de fazer a colagem, né? Você pode fazer com cola bastão também. Nesse dia eu tava a fim de fazer dessa forma. Então essas flores também fazem parte do desenho, tá? Em volta do coelho tem bastante dessas flores. E eu resolvi deixá-las aí que eu achei muito bonita e foi muito gostoso de colorir. Aí lá vou eu apertar o livro para deixar bem firme, né? E aí eu misturo tudo. Então o que eu resolvi fazer? Abrindo revistas, né? Encontrei essa cenoura. Falei, vou deixar lá junto com o meu coelho, porque assim, você começa a mexer com os recortes, com colagem, você vai tendo as ideias, né? Então eu recortei essa cenourinha de revista, né? E uma técnica para recortar é essa, ó, de você ir girando a figura, tá? Conforme você vai girando, você não vai picotando a figura, sabe?
Então, eu misturo técnicas, né? Tem hora que eu tô fazendo um jeito, tem hora que eu tô fazendo outro. Mas a maioria das vezes, o ideal é você girar, ó, esse jeito, né, que todo mundo faz também, de você cortar e cortando os pedacinhos, né, da figura. Mas se você girar, você tem um trabalho mais delicado, eu acho que fica a figura, tá? Então fica uma dica aí para você ir girando a figura. Eu acho que fica mais delicado do que você ir picotando, que nem eu fiz aquele primeiro recorte ali da, da cenourinha, tá? Eu comecei recortando, deixando as letras. Falei, vou deixar as letras pra ver como é que fica, né? Mas, já adiantando aqui pra vocês, eu não gostei muito. E daí eu comecei a passar tesoura na figura. Comecei a passar a tesoura na figura e deixar ela assim mais com as menos cenoura no fundo, né? Mas também, ó, lá vou eu. Acho que nessa hora aí eu resolvi, falei, quer saber, eu vou tirar essas letras aqui que eu não tô gostando não. E pá, tirei. Deixa ela menor, mas pelo menos eu achei que ficou mais bonitinho do que quando tava com as letras, né? Então, tudo isso na colagem é uma experimentação, né? Então, esse fato de eu deixar os desenhos, né, de pegar os coloridos e colar nesse livro, é uma maneira de guardar aí meus desenhos e também é, fazer um lugar para guardar e também usar, né, na colagem, porque senão você acaba tendo que ir só em revista e tal. Então, eu gosto de misturar tudo, né? Então, eu peguei um papelzinho ali azul e fui misturando, tá? Os detalhes. A cenoura, eu colei só a parte da cenoura, porque eu tava pensando de fazer um bolso com essa parte verde da cenoura. Só que tava muito complicado de trabalhar com o livro cheio, gente. Tava muito complicado. E aí eu desisti. Deixei só ela assim, com o verdinho solto mesmo. Mas não mexi mais com o bolso. Fiquei pensando que talvez valha a pena fazer a colagem num papel separado e depois só colar no livro o, a colagem pronta, desenhada. Porque ó, aí eu não pintei, eu não fiz uma letrinha, né? Não fiz uma palavra, não fiz nada. Nem Páscoa eu escrevi. Porque realmente eu tava assim, que eu falei, nossa, vou encerrar por aqui. Foi o que deu. Mas eu depois fiquei pensando, acho que vale a pena fazer, quando o livro tá muito cheio, vale a pena fazer fora, né? Fazendo uma folha separada e depois colar no livro. Então, acho que eu vou fazer essa experiência também. E depois eu conto pra vocês como que ficou a minha experiência de fazer fora e depois colar, como eu fiz no início desse livro. Eu colei as minhas primeiras colagens aí, assim, dessa forma, né? Fiz uma folha separada e depois eu colei, tá? Então, tá aí o resultado final, né? Eu acho que ficou bonito por causa do coelho, que eu acho ele lindo, né? O Craft também deu uma carinha assim. Mas faltou muita coisa que eu queria ter feito. Então, fica para um próximo momento, né? Foi o que deu para fazer, tá bom? Tchau, tchau!